Quando Kardec conversava com a espiritualidade, ele questiona para a espiritualidade sobre se há alguma característica específica, se existe um grupo de pessoas específico, se existe algum tipo de preferência em relação à mediunidade. E aí a espiritualidade responde que não, que a mediunidade não existe nenhum tipo de característica da mediunidade a não ser uma condição fisiológica, né, que é a questão do desenvolvimento da glândula pineal, e uma condição espiritual, que aquele espírito vem com esse potencial, ele vem com esse sexto sentido, com esse sentido a mais, né, com essa característica. Mas que não há o desenvolvimento de inteligência, mais inteligente ou menos inteligente, mais rico, mais pobre, não existe nenhuma outra característica. Isso porque a espiritualidade quer disseminar o seu conhecimento, quer disseminar tudo aquilo que existe no mundo espiritual por todos os lados. E que não quer que isso fique limitado especificamente a um grupo de pessoas. E mais do que isso, a espiritualidade ainda traz através do médium, né, traz para a humanidade, através desses médiums, um volume absurdo de informações. Um volume muito grande de informações, que muitas vezes independe dessa qualificação, dessa pré-qualificação desse médium. Você pode ter um médium que não tenha todos os conhecimentos daquele espírito que está ali para passar através dele, e que ao transmitir, ao escrever, ao transmitir todo aquele conhecimento, ele também está ali, também é um aprendiz, também é um leitor daquilo que ele está escrevendo. Mas ele não tem a capacidade de escrever muitas vezes aquilo que o mentor dele tá transmitindo através dele. Então, isso para mostrar que é extremamente democrática essa espiritualidade. Ela permite alcançar todos os campos, né? Então, não precisa de um desenvolvimento de intelectualidade para você ser um médium, para você estar em contato com essa espiritualidade. E aí o que acontece? A inteligência, ela é muito valorizada, como se ela tornasse aquele ser humano especial, como se ela transformasse aquela pessoa numa pessoa mais evoluída, diferenciada por conta da inteligência dela. E o que se observa muitas vezes é que essas pessoas, justamente as colocadas numa condição de intelectualidade mais avançada, que muitas vezes encontraram condições dentro da sua família, encontraram condições no contexto social onde eles viveram, na escola que puderam frequentar por conta, às vezes, de uma condição financeira. Então, eles tiveram todo um processo de desenvolvimento que foi proporcionado para eles, para que eles ampliassem a forma de enxergar as coisas, para que eles pudessem ter um olhar mais amplo sobre as coisas. E aí o que acontece quando a pessoa começa a se desenvolver demais, começa a se achar inteligente demais? Nós temos boa parte da história, né, da ciência moderna, um monte de cientistas negando Deus. Aquilo que era para ele ampliar e para ele buscar e chegar num determinado momento, e a ciência vai chegar nesse determinado momento em que ela não terá mais explicação. Hoje nós sabemos que a nossa vida, você estar aqui sentado nessa cadeira hoje respirando, matematicamente é impossível você estar aqui. As possibilidades de tudo que aconteceu no universo acontecerem de forma sincronizada, acontecerem na força que aconteceram, a questão da gravidade. Gente, a nossa gravidade ela é milimetricamente ajustada. Se ela fosse maior, isso pressionaria a gente e a gente não suportaria a pressão. Se ela fosse menor, nós não conseguiríamos ficar. E ela é... Qual é a chance disso ter acontecido por obra do acaso? Qual é a chance de uma vida que está aqui hoje, sentado aqui, ouvindo a gente conversar? Você está aí, você está respirando. E se eu for um matemático, né,
um cientista aqui, eu vou calcular aqui as possibilidades de você estar hoje aqui e vou dizer, você não está. Você não está aqui. Por quê? Porque matematicamente é impossível você estar aqui. Mas eu estou. Então, a gente vai caminhar nesse sentido. E a gente vai encontrar em algum momento uma situação que não terá explicação. Que a gente não consegue explicar. Nesse sentido, o Espiritismo vem cumprir com uma missão que é uma função, uma missão científica, que é a ciência espiritual. Vejam que todo o processo que a gente explica, e quando você vai estudar um pouco mais sobre a doutrina, você vai entender que, antes de tudo, o Espiritismo é uma ciência, depois uma filosofia, e a última característica dele, né, a terceira característica dele, é consequências religiosas. Vocês sabiam disso? Ele é uma ciência espiritual, uma filosofia, né, da forma de viver, que tem consequências religiosas. Por que as consequências religiosas? Que hoje tomou a frente, né? A consequência religiosa, o Espiritismo virou uma religião. E aí a gente quer que tenha dentro do Espiritismo as mesmas características que existem em outras religiões. Então a gente quer ter o mesmo comportamento que existem dentro das igrejas, a gente quer ter os mesmos comportamentos que existem em outras religiões, porque a parte religiosa tomou frente. Mas por que é uma consequência religiosa? Porque dentro da filosofia, né, a base central da filosofia é a filosofia cristã. Jesus está no centro dessa consequência religiosa, né? Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, mais ou menos nessa época, né, que as inteligências estavam todas eufóricas, né, a espiritualidade vem trazer um recado para nós, vem dizer, olha, tem coisas muito além do que as coisas que vocês podem colocar no microscópio. Existem coisas muito além do que a capacidade tua de alcançar através do seu telescópio. Tem coisas que estão em paralelo com a gente, que estão aqui e que a gente não consegue medir, que a gente não consegue ver, que a gente vai ter que começar a aprender a lidar com isso, com esse mundo espiritual. E esse mundo espiritual é cheio de revelações, inclusive do mundo material. Porque esse mundo daqui é uma cópia mal feita dentro das nossas possibilidades, uma cópia mal feita do mundo espiritual, que é mais perfeito do que esse aqui. Então, a nossa inteligência, através do desenvolvimento intelectual, através de um tempo que ainda é muito curto esse tempo. Gente, nós somos uma religião muito nova. Surgiu agora, 1856. É nada. É muito pouquinho. Ok? Vai passar um tempo, nós vamos ter um monte de conexão com essa espiritualidade, muita coisa vai ser ainda trazida para nós, muitos médiuns de renome, muitos médiuns que ainda vão aparecer aqui, a gente não vai estar aqui para assistir, mas ainda vai passar muita gente, depois a gente vai voltar para cá, vai ter muito desenvolvimento disso tudo. Para quê? Para mostrar para a gente que existe sim um mundo espiritual. E que ele não é uma coisa sobrenatural. Ele é uma coisa natural, é uma coisa que existe, que está ali. E a partir do momento que a gente começar a interagir com eles, nós vamos começar a ter uma série de revelações, um monte de coisas vai começar a mudar aqui no mundo físico. Vai começar a mudar aqui na nossa forma de fazer as coisas. A espiritualidade não tem pressa de que isso aconteça. Mas você concorda que, assim, há um tempo atrás, vou dar um exemplo para ficar assim, mais entendível, né? Há um tempo atrás, você tinha uma pessoa extremamente inteligente, que se debruçava sobre os livros, que estudava, que era um cientista, que pesquisava, e que debatia, e que fazia, né, aqueles grupos de discussão e tal, e ficava um querendo mostrar que sabia mais do que o outro, né? Isso um século atrás, aí, pelo menos.
Ok? E havia essas grandes discussões. Só que isso tudo em campo de teoria. Tudo em campo de teoria. Aí você imagina com a tecnologia que a gente tem hoje, com o desenvolvimento que a gente tem hoje. Então a gente está guardando um monte de informação, a gente está desenvolvendo um monte de informação. Então imagina a quantidade de pessoas inteligentes. Você vê hoje as crianças mais inteligentes, você consegue perceber hoje um desenvolvimento intelectual planetário, vamos dizer assim, ok? Detalhe, essa galera também não vai ter uma situação que eles vão continuar contra Deus? Aqueles que se transformarem em cientistas, eles não vão continuar dizendo que Deus não existe, não vão continuar dizendo que a coisa é só física, que é aqui, né? Que as coisas acontecem. Tem um detalhe. A espiritualidade vem dizer para nós que nós estamos num processo. Esse processo, essa evolução, esse caminhar, ele vai para um lugar que é o seguinte: cada vez mais, e se a gente olhar o movimento daqui para trás, vocês vão entender isso, dá para ver isso nitidamente, cada vez mais nós temos mais médiums. Médium, dom, visão, fala de línguas, dá o nome que você quiser dar. Aqui na doutrina espírita nós chamamos de médium. Ah, eu tenho o dom de interpretar o Espírito Santo. Para nós é médium, lá na outra igreja é desse outro jeito que chama. Mas cada vez mais nós temos mais médiums, ok? E a espiritualidade está contando para nós que essa molecadinha que está aí, já há um tempo que está vindo, essa molecadinha que está chegando agora, na sua grande maioria será médium. Não da mediunidade como nós temos hoje, como nós enxergamos hoje, mas numa mediunidade que também está mudando, né? E que, num processo futuro, todo mundo vai estar interagindo com a espiritualidade. Então, olha só que coisa legal. Nós estamos sendo alavancados na questão intelectual, por conta da tecnologia, por conta de uma série de coisas que está acontecendo, por conta do acesso à informação. Nós estamos, enquanto uma experiência humana, nós estamos aprendendo, e nós aprenderemos isso do pior jeito que tem para aprender, né? Que tem coisas que presta, que vale a pena você se dedicar e você gastar seu tempo, a sua energia, e tem coisas que não presta, que você está colocando para dentro. Tem gente que aproveita o acesso à internet para se alimentar com um monte de informação, com um monte de curso legal, com um monte de textos que tem disponíveis, com um monte de vídeos que ensinam coisas legais. E tem gente que está só no TikTok, só no Reels, dando risada de bobeiragem, alimentando e sendo alimentado por bobeira, né? A gente vai aprender. Como experiência humana, a gente vai aprender o que presta e o que não presta. Infelizmente, aqueles que escolheram o caminho do que não presta vão aprender de um jeito ruim, né? Mas a gente, enquanto grupo, enquanto sociedade, vamos aprender essas coisas. Ok? Ok. E vamos desenvolver mais a nossa inteligência. A nossa evolução, gente, ela não se dá em velocidade. Ela acontece de forma muito tranquila, né? É através de séculos, é através de milênios que a gente se desenvolve. Então, não é ano que vem nós vamos pular as ondas agora do dia 25, do dia 1º ali, e ano que vem vai ser um ano diferente. Não, as coisas são lentas, são devagar, ok? Mas imagina que a gente está desenvolvendo a nossa inteligência. Então, por um lado, nós estamos sendo impulsionados a desenvolver a nossa inteligência, tendo acesso a um monte de informação. E o que vai acontecer por outro lado? Que a espiritualidade está dizendo? Nós vamos ter acesso ao espiritual. Por outro lado, nós teremos acesso ao espiritual. Não esse acesso que nós temos hoje, mas o acesso irrestrito em todos os lugares. E a gente começa a ter alguns relatos disso já, de profissionais que trabalham numa ou noutra área, na área da saúde, cirurgião fazendo cirurgia e vendo, médium, vendo a espiritualidade operar junto. Ele está mexendo ali, fazendo uma cirurgia, um oncologista
médium, trabalhador do espiritismo, fazendo a cirurgia dele, né? E ele olhando a equipe espiritual fazendo a cirurgia junto. Então, estamos desenvolvendo as duas coisas. Para quê? Para que no final a gente consiga ter esse entendimento. O texto vem dizer para nós que esse desenvolvimento da nossa inteligência, esse desenvolvimento intelectual, ele não é um mérito teu. Olha isso. Não é mérito teu. Você foi colocado dentro dessa condição. É uma provação. Como mérito, como aprovação da riqueza. Você foi colocado naquela condição material. O que você está fazendo com ela? Aprovação da saúde. Olha, você está passando por uma prova hoje, que é a prova da saúde. Mas que prova da saúde? Qual doença? Não. A prova é ter saúde. Você tendo saúde, o que você está fazendo por quem não tem? Tem um monte de gente que não tem. Você tem. Tem um monte de gente precisando de sangue. Eu tenho. O meu é O negativo. Doador universal. O que você está fazendo a respeito disso? Você está doando? Você sabe o desespero de uma mãe, de um pai, ao ver seu filho deitado numa maca, precisando de sangue e não tem, porque o sangue é O negativo? E só aceita O negativo, só aceita O negativo. Não aceita os outros. O AB recebe de todos, o O doa para todos. O que eu estou fazendo a respeito disso? Ah, então, qual foi a última vez que eu doei sangue? Quanto custa doar sangue? Você ganha até um cafezinho, umas bolachinhas. Hã? Se trabalha, ainda ganha atestado. Amanhã ninguém vai trabalhar. Todo mundo doa sangue. Entende que assim, ó. E o que você faz com a sua inteligência? O que você faz com esse talento que você tem? Isso foi dado, é uma condição. Você nasceu dentro de uma família com características fisiológicas que permitissem o seu desenvolvimento, né? Mas você nasceu dentro de uma família que foi escolhida, você teve acesso a uma série de coisas que foram permitidas, e você está na condição de desenvolvimento intelectual que você tem hoje, para quê? Para você se achar? Para você ser mais inteligente que as outras pessoas? Para você usar isso em benefício próprio, para enriquecer? Opa, pode ser. Você pode usar isso em benefício próprio. Você pode utilizar isso para que você possa enriquecer. E uma vez utilizando dessa forma, você vai gerar um monte de emprego, você vai ajudar um monte de instituição, você vai poder orientar as pessoas, você tem capacidade, às vezes, de fazer uma leitura, se dedicar para um determinado aprendizado e explicar de um jeito mais simples para as outras pessoas que não têm a mesma capacidade intelectual que você. Mas não para você fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado e fazer um doutorado, para poder andar pela rua e querer ser chamado por doutor. Porque você é doutor, porque você é PhD, isso é vaidade igual. Às vezes você tem uma aparência, uma característica de se vestir de forma mais simples, mas quando vai ver teu ego, porque você acha que você é mais inteligente que as pessoas. E isso é vaidade. E a nossa inteligência, dentro da nossa capacidade, foi permitida e foi conquistada e foi desenvolvida com objetivo, para que a gente utilizasse isso para o bem, para que a gente utilizasse isso de alguma forma em benefício de alguém, não só em benefício próprio. É justo que você use em benefício próprio. Afinal, é a sua inteligência. É justo que você use, mas não enganando as outras pessoas que são menos inteligentes. Não se colocando numa posição superior porque são menos inteligentes. Às vezes você tem um conhecimento de uma determinada situação e aí a pessoa vem conversar com você e você destaca, fala assim, nossa, mas você... Ai, meu Deus.
Chega a dar uma preguiça só de te ouvir falar sobre esse assunto. Isso é arrogância? Isso é arrogância? Isso é... Você está sendo prepotente? Você está sendo... Então você sabe? Sei. Então senta do lado da pessoa. Vem aqui, querido. Senta aqui do meu lado. Ó, deixa eu te explicar de um jeito que você vai entender. Assim, assim. Assim, assim. Entendeu? Não. Ai, meu Deus. Então, ó, explica de novo. Às vezes a gente se apega naquilo que a gente não sabe fazer para dizer que a gente é desqualificado em fazer aquilo. Que a gente não tem capacidade de fazer. A gente pega uma coisa que a gente não tem domínio e a gente fala assim, tá, mas daí eu vou ter que fazer uma coisa que eu não sei. Tá, não, você não precisa fazer o que você não sabe. O que você sabe? O que você sabe fazer? Que habilidade você tem? Isso é um talento. Como é que você está usando esse seu talento?